O terceiro gênero é o que se chamam urus. São na grandeza pouco inferiores ao elefante. Tem aparência, cor e figura do touro. Grande é a sua força e velocidade. Nem o homem nem a fera vistos poupam. Matam-nos, fazendo-nos cair artificiosamente em fojos. Neste trabalho se endurecem os adolescentes. Neste gênero de montaria se exercitam. E grande louvor alcança os que, em maior número, matam os urus, apresentando em prova os cornos desses animais. Nem ainda apanhados pequenos se podem fazer à presença do homem e domesticar. A amplidão, figura e beleza dos seus cornos difere muito dos cornos dos nossos bois. Procuram-nos com cuidado, guarnecem-lhes as bordas de prata e usam deles nos copos nos grandes banquetes. De Belo Galico, livro 6, Júlio César. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de AZ. Meu nome é Sérgio Paulo Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer estar aqui, mais uma vez trazendo conteúdos relacionados à mitologia grega, aos deuses gregos, aos heróis, aos temas que os mais variados possíveis a cultura humana foi elaborando, construindo, consolidando, solidificando para com que nós tivéssemos as mitologias no mundo inteiro, e posso dizer sem sombra de dúvida que a mitologia grega é uma das mais interessantes, complexas, posso dizer, e foi a mitologia grega que deu, inclusive, inspiração a diversos artistas, fosse na música, na pintura, na poesia, pelos séculos, né? Claro que a gente tem uma herança grega, mas não foi à toa que os artistas foram se inspirando no mito grego no decorrer dos séculos. Bom, então estamos dando continuidade hoje aos elementos ligados ao deus Poseidon. Então ali eu pontuei o início da questão da influência e da importância do touro no mito de Poseidon. E hoje a gente vai avançar um pouco mais em relação ao porquê dessa importância do animal e também porque no decorrer dos séculos, essa importância ela não arrefeceu. Então, em diversas culturas, nós sabemos que o touro, o boi, ele possui uma presença inequívoca. Mas, antes de nós darmos continuidade ao nosso conteúdo aqui, eu quero deixar um abraço a todas as pessoas que têm participado do canal, deixar um abraço aqui a todos os inscritos. Se você chegou aqui até o canal por conta de uma indicação do YouTube, então se você não for inscrito, vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações e avise pessoas que você sabe que gostam do conteúdo de mitologia grega para com que cheguem aqui e o nosso canal possa crescer cada vez mais. Bom, então aqui no conteúdo, inclusive o anterior, que foi a apresentação, um alerta que eu quero dar, aliás, alguns alertas que eu quero dar. Eu acabei falando um pouco ali da Pasífae, né? Falei um pouco também do Astério, que é o Minotauro. Eu não vou entrar nesses mitos agora, né? Porque tanto Pasífae quanto Astério, o Astério está ligado diretamente às questões mesmo dos mitos de Héracles e do mito de Teseu. No caso de Pasífae, ela vai fazer parte depois, quando eu entrar na questão dos reis mitológicos. Então a gente vai falar um pouco mais da personagem. Ainda que antes eu tinha até comentado, mas muito rapidamente em relação à questão dessa personagem. Nossa intenção aqui hoje é pontuar de fato a questão da importância do touro no mito de Poseidon e por que esse animal está tão associado à divindade. Antes de nós continuarmos aqui, eu quero fazer uma leitura da Ilíada, no canto primeiro,
e que, de uma certa maneira, eu até fiz um alerta no conteúdo anterior, quando eu fiz a apresentação, tá? Bom, então eu vou fazer aqui a leitura do poeta Homero, né? Então vamos para a leitura. No canto primeiro, então, depois que Tétis chega até Zeus para pedir que Zeus ajudasse Aquiles, para com que Aquiles fosse recompensado mediante a sua timê e sua areté, que haviam sido mexidas por conta da ação de Agamenon, que tirou dele a escrava Briseide, e ele foi obrigado a entregar a escrava, e do qual depois ele vai pedir à mãe ajuda, e ela sobe até o Olimpo para pedir a intervenção de Zeus. A própria Ilíada diz que, inclusive, por que é que Tétis teve essa condição de chegar a Zeus da maneira como chegou, tá? Por quê? Porque Tétis ficou sabendo de uma rebelião que estava sendo promovida por alguns deuses, 2 irmãos de Zeus e uma filha, a filha querida de Zeus, Atena. Então havia uma rebelião que estava ali se desenvolvendo, se desenrolando, achando que ele estava exagerando no poder. Então Poseidon e Hera haviam arquitetado juntamente com Atena para tirá-lo do poder, tá? E Tétis percebeu isso e ela avisou a uma figura que é incrível. Cheguei até a comentar lá atrás, no comecinho do canal, que é Briário, que é um dos hecatônquiros, e Briário se postou ao lado de Zeus no trono dele, e nenhum deus teve coragem de se aproximar do trono de Zeus para fazer qualquer tipo de coisa, né? Briário era um hecatônquiro com 50 cabeças e 100 braços, era um ser inacreditável, né? E por conta disso, Zeus ficou extremamente grato a Tétis para sempre, forever, né? Para sempre. Então, ela, quando sobe até o trono de Zeus, ela lembra isso a ele. E ele era grato, né, de que tivesse acontecido isso, que ela tivesse percebido, tivesse avisado ao potente Briário e a rebelião ali tivesse acabado antes de começar, né? Mas enfim, então ela sobe e ela pede que Zeus coloque-se do lado dos troianos para compensar o ultraje que Aquiles sofreu. Nós não podemos esquecer que Aquiles é o maior herói do mito grego ligado à questão da guerra de Troia. Ele não é o maior herói do mito grego. O maior herói do mito grego é Héracles, sem qualquer dúvida, tá? Eles não são comparáveis. No conflito da guerra de Troia, aí sim. Então, Aquiles era incomparavelmente mais importante, mais decisivo do que qualquer outro herói. Que fosse o Ájax, que fosse o Diomedes, do qual eu gosto bastante, o próprio Heitor, do lado dos troianos, mas Aquiles, ele era incomparável. Consequentemente, a sua timê e a sua ereté, a sua honra e a sua excelência eram compatíveis com esse personagem. Então foi necessário que Zeus, por conta disso, fizesse a intervenção que acabou fazendo e impedindo que os outros deuses participassem, se metessem no conflito. Então, aqui no canto primeiro, mais ou menos ali no verso 500, ali mais ou menos no verso 500, é a cena em que Tétis sobe até o Olimpo para fazer esse pedido, tá? Então, o que o poeta fala? O poeta diz assim: abertamente concede, ela falou assim: abertamente concede ou recusa o que venho pedir-te, pois desconheces o medo. Que obtenha dessa arte a certeza de que, na verdade, entre os deuses eu sou a que menos distingue. Muito abalado, lhe disse Zeus, potente que as nuvens cumula. Coisa muito grave me pedes, pois vai contra mim chamar o ódio de Hera, que tem por costume irritar-me com ditos molestos. Até sem motivo lhe apraz. Ante os numes eternos lançar-me acusações, como dizer-me parcial nesta guerra aos troianos. Trata de ir logo daqui, não suceda que seja por ela reconhecida, que tomo ao meu cargo fazer o que pedes. Para que reconheças, far-te-ei o sinal com a cabeça, que é o mais seguro penhor com que aos deuses eternos me obrigo. Ou seja, ele ia balançar a cabeça dizendo que sim, né?
pois fatalmente se cumpre, jamais pode ser duvidoso nem revogável quando eu prometido sacudindo a cabeça. Então era uma ação que Zeus não podia voltar atrás. Então se ele não fizesse nada, não falasse nada, e ele balançasse a cabeça, então era assim, né? As sobrancelhas escuras franziu o nascido de Crono. Que texto maravilhoso, né? A cabeleira divina ondulou sob a fronte altanada o potentíssimo Deus, abalando os pilares do Olimpo. Por este acordo, apartaram-se Tétis. Então, sem demora, das luminosas cumeadas do Olimpo saltou para as ondas, para o palácio de Zeus. Os demais deuses, no entanto, dos tronos se levantaram, saindo ao seu encontro. Nenhum deles indiferença mostrou, e a saudá-lo em conjunto avançaram. No trono, entretanto, sentou-se, mas de Hera a visão desconfiada não escapara a conversa que Zeus mantivera com Tétis de pés de prata, nascida do velho das águas marinhas, para a qual Zeus Crônida vira e ditos pungentes lhe assaca. Então ela observou o que tinha acontecido ali. Os outros deuses não se fizeram de rogado, né? Então chegaram ali, cumprimentaram ele, mas ela, que era muito desconfiada, segundo a visão que Homero tinha dela, ela percebeu a ação do balançar da cabeça, né? Qual dentre as deusas doloso contigo tramou novos planos? Sempre de agrado foi te entreter com clandestinas conversas. Quando acontecer eu achar-me distante, jamais te resolves a revelar-me uma parte sequer do que na alma ponderas. O pai dos homens e deuses lhe disse o seguinte em resposta: Hera, não penses que podes saber o quanto na alma concebo, pois, apesar de me seres esposa, ser-te-ia difícil. Antes de ti, ninguém venha saber o que é lícito ouvir-se, nem entre os deuses eternos, nem mesmo entre os homens, mas do que a parte resolvo ocultar, sem que os deuses o saibam, a averiguar não presumas, nem faças perguntas inúteis. E aqui o texto que eu quero fazer, exatamente, eu quero trazer aqui à tona no nosso debate, né? Hera, a magnífica, de olhos bovinos, lhe disse em resposta. Então, aqui tem uma fala tem uma continuação aqui do texto, esse texto incrível, inacreditável, que eu tive o prazer de ler ainda na minha juventude, aos meus 20 anos de idade. Conheci tardiamente, inclusive, né? Tem pessoas que conhecem muito mais. Um dia eu vou falar sobre o desespero que eu tive quando comecei a ler a Ilíada, porque eu não compreendia, né? Mas, enfim, o que é interessante, o que é presente na questão, por exemplo, do touro, do boi, no mito grego. Ela é conhecida, e a gente viu isso no conteúdo dela, com diversos epítetos. E um dos epítetos que se encontra na Ilíada, aliás, existem epítetos em que chama ela de Hera de braços alvos, né, de braços níveos. Ela é chamada na Ilíada também de a Era do Trono Magnífico ou a Era do Trono Dourado. E um outro epíteto que é muito comum em Hera é a deusa dos olhos bovinos. Então, uma das coisas que eu até comentei aqui em outras gravações é que o touro, ele já era um animal que estava presente no mito grego. No caso, por exemplo, de Hera, já estava presente. Ele vai estar presente no mito de Dioniso, quando chegarmos lá. Eu espero que não demore bastante, não demore muito, né? Se bem que a gente tem muito assunto para tratar. Eu estava elencando a quantidade de temas que eu vou trazer aqui para o canal e vai ser incrível, né? Eu espero ter saúde para que a gente possa debater tudo isso. Mas Dioniso, ele também está associado ao touro, assim como ele foi associado, como a gente viu numa gravação anterior, ao golfinho, que é um animal praticamente por excelência do mito de Poseidon, né? O golfinho, ele faz parte do séquito de Poseidon, ainda que outros animais fantásticos que não existem, como, por exemplo, os ictocentauros, né? Então, existem pouquíssimas representações dos ictocentauros, mas no caso do touro, ele já está fazendo a parte dele na relação com Hera e também com Dioniso. Também não podemos esquecer que o touro, o boi, estava presente numa mitologia que é incrível, que é a mitologia egípcia.
Então, se nós pararmos a própria mitologia nórdica, né, em que existe uma vaca primordial que está ali presente nas primeiras ações dos deuses nórdicos, então era um animal que estava muito presente nas mitologias. Só que é o seguinte, né, para nós vermos o que nós vimos, e eu vou trazer aqui, vou recordar agora para todos, é que quando houve a criação do touro de Creta, quando Minos pediu uma prova da predileção que os deuses tinham por ele, especificamente Poseidon, e Poseidon fez com que o mar produzisse o touro, nós não podemos esquecer que há um relato e diz que antes, no mito de Europa e o rapto dela por Zeus, metamorfoseado em touro, ele solicitou de Hermes que Hermes afastasse os rebanhos que estavam pastando e trouxesse o rebanho para a praia. Então, assim, havia uma domesticação ali implícita nessa mitologia. E é de comum acordo entre todos os estudiosos que o boi que nós conhecemos, né, o animal que nós conhecemos, ele é, e aí tem a parte da leitura de Júlio César, do De Bello Gallico, né, o comentário da Guerra das Galhas, e de que havia um animal chamado Uro. Esse animal Uro, ele é o auroch, e o auroch, ele é o ancestral, o boi doméstico, ele é originário, de acordo com para onde eu li, onde eu cheguei a pesquisar, ele é originário desse animal que se extinguiu no século XVII, se não estou enganado. Existiram tentativas e foi conseguido. Os últimos exemplares, eles eram encontrados, se não estou enganado, na Europa Oriental. Então tinham vários indivíduos, mas só que eles foram morrendo e eles acabaram todos se extinguindo ali, e foi identificado a morte do último auroch. Pois bem, esse auroch, ele é o ancestral desse animal que vai ser domesticado. Inclusive, existem pinturas rupestres que esse animal ele é reproduzido, ou seja, ele ali entre 18 e 20 mil anos antes da era comum, ou da era cristã, ele já era presente, já era conhecido. Então, o que aconteceu? No processo de domesticação que foi acontecendo, seja em relação a animais, seja em relação a próprias plantas, né? Porque as plantas, os vegetais que nós conhecemos e consumimos, eles passaram por um processo de domesticação. O auroch, ele foi domesticado e ele, através de várias seleções, ele foi dando origem a diversas espécies de bovinos que a gente vai encontrar pelo mundo atualmente. Os estudiosos, algumas fontes dizem que foi conseguido pegar material genético desses animais misturados em raças atuais, numa tentativa de uma reintrodução desse animal. E segundo eu li, foi sucesso. Então existe uma espécie de retorno desse animal do auroch nos dias atuais. Bom, a gente também não pode esquecer que qual a relação, consequentemente, desse animal com Poseidon. Bom, Poseidon é um deus que o próprio mito retrata ele. Ele não era um personagem que era muito negociador. Cheguei também a comentar isso aqui. Ele não era muito negociador. Ele era iracundo, ele era de poucos amigos, de poucas falas e não aceitava muitas vezes um conflito. Ele cede, aliás, na própria Ilíada, em relação a Zeus, porque Zeus, afinal de contas, o personagem acabou colando uma quantidade imensa de poder, diferentemente dos outros deuses que ficaram ligados a ações específicas, né? Então Zeus vai se enriquecer de diversas características, de diversos poderes. Mas o que a gente observa na própria Ilíada é que, com dificuldade, Poseidon aceitava esse poderio e essa ação de Zeus como sendo o deus sucerano. Então, uma das coisas que a gente observa bastante em relação a essa presença do touro, e uma coisa que
se a gente observar o próprio comentário de Júlio César lá na Gália, o que era significativo para os povos gauleses? Era enfrentar o touro. E a gente vai ver isso em diversos momentos das culturas antigas e contemporâneas, em que esse animal ele é uma espécie de desafio a ser vencido. A gente sabe que tem uma tradição ibérica que faz com que hajam as chamadas touradas. No Nordeste, do qual eu sou sou originário, então eu sou nordestino, eu sou pernambucano, existem momentos do período do ano em que existem as chamadas festas, e há no interior de Pernambuco uma festa que são as vaquejadas. Aqui no sul do país, em Santa Catarina, também tem algumas situações culturais ligadas ao enfrentamento do animal da vaca, né? A gente sabe que teve polêmica uns anos atrás de maus tratos em relação a eles, a chamada farra do boi, isso foi em Santa Catarina, e até hoje existem conflitos em relação se cabe ainda esse tipo de expressão sociocultural em relação à questão do touro, né? Na Espanha, por exemplo, as touradas elas são sangrentas, elas são violentas, né? Então o animal ele vai ali para a praça, chamada praça, né? E que as pessoas vão torcer e tal, faz parte daquela cultura espanhola. E aquele animal ele é enfrentado, então tem diversos passos para fazer com que finalmente o matador chegue e mate aquele animal. Mas enfim, então eu cheguei a colocar até uma espécie de mosaico que foi encontrado em Creta, em que havia expressões de pessoas meio que fazendo evoluções sobre o corpo de um touro. Os pesquisadores nunca chegaram a conclusões em relação a o que aquele tipo de desenho ou de mosaico poderia representar. Se seriam acrobacias, se seria uma espécie de antepassado das touradas ou de todos esses jogos que a gente vê em relação ao confronto com o touro, um animal magnífico, ou se era apenas uma espécie de ideação. Como nós vemos contemporaneamente que, de fato, os seres humanos eles passam a fazer jogos culturais enfrentando o touro, possivelmente já naquela cultura cretense havia alguma coisa relacionada a isso. E nós não podemos esquecer que a formação da própria cultura cretense no aspecto mitológico foi a partir do surgimento de um touro que leva a princesa Europa até lá, onde ela vai ter o mais famoso rei creto-micênico, que é o rei Minos, do qual outras histórias vão se desenrolar. Alguns escritores antigos dizem até que o touro que raptou a Europa não era Zeus. Alguns escritores antigos, né, alguns mitógrafos, eles dizem que o mesmo touro que raptou a Europa foi o touro que enlouqueceu e que provocou a questão de um dos trabalhos de Héracles, do qual Héracles vai acabar se envolvendo durante um ano ali até conseguir capturar esse magnífico animal. Bom, então esse é a fala sobre a questão do touro, desse animal tão importante, tão interessante, magnífico que nós temos na nossa contemporaneidade, já era presente em diversas mitologias e muito presente no mito grego. Então, se você chegou aqui, isso quer dizer que você gostou do conteúdo. Então, seja muito bem-vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z. Se você não for inscrito, vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações, que isso vai ajudar bastante o impulsionamento do canal aqui e nós cresceremos muito mais. E muita gente vai ficar sabendo e vai se abebeirar e vai se encantar com o mito grego. Então, quero deixar aqui um forte abraço para todos e no próximo conteúdo nós vamos entrar no último elemento relacionado ao mito de Poseidon, que é o cavalo, o animal mais significativo, talvez, da cultura humana e eu diria, do poderio mesmo e do desenvolvimento da humanidade. O cavalo está presente desde as questões da agricultura até as guerras. Um forte abraço a todos
e até breve.